Olá, bem-vindos a mais uma reunião mensal do nosso GANS, o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. É a sua primeira vez? Você não conhece isso? Saiba que é o nosso trabalho voluntário pela APDIS, Associação de Pesquisa Interdisciplinar em Divulgação com Zumbido. A gente quer formar o nosso acervo cultural e a gente quer também que você visite isso e nos ajude a divulgar. www.tvzumbido.com.br. O tema de hoje sobre os casos interessantes é zumbidos que melhoram no silêncio. É seu caso? Ou o seu zumbido é mais daqueles convencionais, mais tradicionais? Quem vai falar um pouquinho sobre isso pra gente hoje é a doutora Márcia aqui, tá aqui do meu lado, otorrinolaringologista. Não é calor aqui no grupo de apoio, já veio várias vezes e você deve saber disso. Bem-vinda, Marcinha. Obrigada mais uma vez. Bom, para a gente explicar bem esse assunto, nós vamos considerar um espectro de som em 3 estágios. Lá em cima está o som alto, aquele das baladas, festas, concertos, shows, etc. No meio, o que a gente vai chamar de som ambiental. São os sons do ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho, até o ambiente da rua. E embaixo, o silêncio, quer dizer, quase a ausência de sons. Então, nesses 3 andares é que a gente vai conversar sobre o que é mais comum primeiro no zumbido, para depois a gente chegar no mais raro. Marcinha, então o que é mais comum do zumbido, de acontecer com o zumbido na presença do som alto? Na presença do som alto, normalmente ou comumente, as pessoas pioram dos seus zumbidos, elas se expõem, aí o zumbido fica um pouco pior, pode ficar ruim durante aquele período de exposição, pode ser que ele fique ainda um pouquinho mais até a hora que vai descansar, até a hora que vai dormir, e tem gente até que fica quase um dia ou até um pouco mais com a piora do zumbido. Existem aqueles que nada acontece, se expõem, mas não melhora, não piora, nada acontece com o zumbido. Então esses são os mais comuns. E tem gente que acha um alívio ir, para algum som mais alto porque acaba mascarando, ou então pelo prazer de estar com os amigos, ou numa balada, alguma coisa assim. Mas a melhora, quando ela acontece, ela é só temporária. E a gente, como médico, se preocupa com aqueles casos que pioram, Porque piorar por pouco tempo, já tem muita gente que acha que é normal, E a gente não acha não, a gente acha que são os ouvidos mais sensíveis. Mas quando uma pessoa vai numa festa, numa balada, e daí piora, às vezes 2 dias, é como se você tomasse um porre e a ressaca durasse 2 dias. Quer dizer, o seu ouvido, o seu corpo, ele é muito mais frágil para aguentar essa carga que você está dando do que a média dos outros organismos. E até aproveitando, também as pessoas acham assim, eu fui para balada, tem aquele zumbidinho que é normal. Opa, peraí, vai pra balada, deu um zumbidinho, é interessante dar uma olhada no ouvido. A gente sempre fala assim, normal não, é comum, A gente interpreta de outra maneira. Mas é sinal de sobrecarga, com certeza, não dá pra ficar deixando o seu zumbido aparecer toda vez que você vai na balada, tem que olhar. Isso, mas isso a gente já falou várias vezes também em outros grupos de apoio. Marcinha, me conta o que é o mais comum então de acontecer com o zumbido nesse nível de som ambiental, na casa das pessoas, no trabalho ou mesmo saindo na rua? Em geral, as pessoas falam assim, no meu dia a dia, quando eu estou trabalhando, quando eu vou para a rua, o zumbido parece que some. Então, o que está acontecendo? Na verdade, por conta do som ambiente, o seu zumbido, ele perde o contraste, é como se eu entrasse numa sala clara, cheia de luz, com uma vela, não vai acontecer quase nada. Então você não percebe tanto se a vela for o zumbido, você não vai perceber tanto a luminosidade da vela por conta do claro ao redor. E o zumbido é a mesma coisa, se você está num ambiente com som, provavelmente você não perceba tanto o zumbido, esse é o mais comum. De novo, tem aqueles que não mudam os seus zumbidos. Isso. E o que é bacana a gente ver é que tem pessoas que falam assim, eu não percebo o zumbido enquanto eu estou, por exemplo, trabalhando, porque eu estou com a cabeça em outras coisas. Quer dizer, o zumbido existe, ele pode ser percebido, ele não está sendo mascarado, como no exemplo que a Marcinha deu, mas a atenção da pessoa está lá nas prioridades do momento. Então o zumbido fica temporariamente de escanteio,
mas mesmo no trabalho, quando ele para, o silêncio, daí ele percebe que está presente. Então ele pode melhorar ou por ser mascarado, que isso é uma propriedade física do som, ou porque a atenção é que está lá em outra coisa. E no silêncio, Marcinha, o que é o mais comum de acontecer com o zumbido? O mais comum é que as pessoas percebam mais os seus zumbidos no silêncio, né? Isso por conta do contraste, de novo, a vela. Se eu entrar com a vela num local agora escuro, ou seja, um local sem som, provavelmente eu vou enxergar mais a vela, provavelmente, se não tiver som, eu vou escutar um pouco mais o meu zumbido, né? Então, de novo, vem a história do contraste. Tem gente que não muda nada, fica inalterado o zumbido. E uma outra coisa que a gente vê os pacientes se queixando é que no silêncio da noite, então aquele que precede a hora de dormir, que se você está lá, né, prestes a ter o sono dos justos, daí vem essa percepção maior do zumbido que acaba incomodando. Então o que eu vejo também, além da questão física do contraste que a Marcinha falou, preocupações específicas desse momento. É como se a mente fosse lá viajar em todas as coisas que estão incomodando do zumbido e, acima de tudo, ela vai ativar ou reativar os medos que ela tem do zumbido em relação ao futuro. É muito comum os pacientes falarem assim: ai, mas será que eu sempre vou ficar assim? Será que isso nunca vai melhorar? Então, normalmente, o silêncio noturno, ele é o que mais desencadeia esse tipo de pensamento. E se o paciente tem ainda uma dificuldadezinha para dormir, pior ainda, né? Porque ele diz: e agora? Agora que eu quero descansar, você está aí zumbido, e agora? Né? E Então, começam todos os... Perfeito. Então, falando nessa coisa de dormir, que eu acho importante, quais são as queixas principais que os pacientes te trazem nessa questão do zumbido incomodando de noite? Então, uma é o sono. O sono, eles dizem assim: por causa do meu zumbido eu não consigo dormir. E eu digo assim: opa, pera, mas antes do zumbido você dormia bem ou não? Normalmente as pessoas acabam não percebendo que já tinham esse problema do sono antes e acabam colocando a culpa no zumbido, né? Então o zumbido se torna muito mais importante do que ele deveria ser. Perfeito, acho que separar isso é uma boa coisa, porque se alguém me pergunta: você acredita que o zumbido pode deixar alguém acordado? Eu acredito. Assim como uma dor, como uma preocupação, o zumbido pode sim dificultar o sono. Mas é isso que tem que prestar atenção. Quando a pessoa já tem tendência, sono leve, o sono que começa super bem e depois a pessoa já tem tendência de acordar e não mais se manter dormindo, aí sim o zumbido pode ser uma coisa bem pior. E na verdade não é que o zumbido está causando daí esse distúrbio do sono, e sim quando a pessoa tem tendência de ficar acordada, ela presta mais atenção se tem zumbido, se a torneira do banheiro está pingando, se a luz do vizinho do outro quarto está acesa ou não está acesa, se a dor no pé está presente ou não está presente. Quer dizer, a gente alerta os nossos sentidos para a percepção, e o zumbido acaba sendo uma das percepções possíveis, certo? Sim. Alguma outra coisa que você vê de queixo? E até mesmo pacientes que têm problemas, né, de ficarem urinando várias vezes à noite, eles falam assim: doutora, eu vou ao banheiro, tudo bem, eu consigo dormir, mas eu vou ao banheiro, acordei, pronto, o zumbido está lá. E aí não consegue mais dormir. Né? Então, de novo, não colocar a culpa só no zumbido, mas ficar de olho em relação às outras coisas que estão relacionadas, o problema da próstata, de repente o sono, que a gente tem que olhar. E outra coisa que eu acho que vale a pena é a gente citar que essa dificuldade noturna passa também por alterações de concentração. Por mais que a gente use a nossa concentração normalmente nas atividades do dia a dia, muita gente gosta do ritual de ler antes de deitar para dormir, né? Então muitas vezes essa leitura também já fica prejudicada. E a gente optou por comentar aqui um pouquinho hoje sobre alguns pacientes, principalmente homens, que relatam uma dificuldade no próprio relacionamento sexual com suas parceiras por causa do zumbido. Então acho que essa é uma coisa para quem tem, saber que não está sozinho, é a primeira coisa, mas acima de tudo
estudo para ver se por acaso não existe, atrelado a isso, ou uma depressão com o zumbido ou com outras coisas da vida, e acima de tudo uma alteração hormonal que possa sim ser o pano de fundo para estar causando essa dificuldade e nem não tendo tanto a ver com o zumbido como a pessoa imagina. Então são sugestões para as pessoas se autoavaliarem, né, cada um com seus médicos também, para que a gente possa, por tabela, ajudar cada um a melhorar a sua qualidade de vida. Então, resumindo, em relação ao som alto, ao som ambiental e ao silêncio, a gente está vendo que tem zumbido que não muda com nada, né? O choro faça sol, ele está sempre igual, e tem zumbido que reage realmente a essa carga de som, não é isso? Sim. Beleza. Então vamos falar um pouquinho das coisas raras agora, que foi para isso que a gente veio aqui, né? Então vamos falar um pouquinho do zumbido que melhora no silêncio. Tem algum caso aí que te vem à mente? Sim, tem um caso de um paciente jovem que teve diversos problemas de saúde, daí o zumbido apareceu e ele tinha, além do zumbido, ele tinha uma queixa de se incomodar com ar-condicionado. Então era ar-condicionado de vários locais, não só de casa, mas fora de casa também. Só que ele dizia assim: doutora, quando eu chego em casa, naquela época que eu não preciso do ar-condicionado, o meu zumbido melhora. No silêncio do meu quarto, se não no escritório, né, onde não tem um ar-condicionado, meu zumbido melhora. Isso é uma coisa rara de acontecer, mas a gente tem visto, acho que você alguns pacientes que relatam essa melhora com o silêncio. Isso, eu acho interessante porque tem alguns pacientes que já vêm contando isso. Doutora, eu não quero sair depois do trabalho, não quero sair. Minha esposa, meu marido reclamam porque eu adoro ficar em casa, porque é onde o meu zumbido fica melhor. Então, às vezes, vem a história espontaneamente. E outros casos que são os que são interessantíssimos para a gente é quando o paciente não percebeu isso em casa e ele está conversando com a gente numa sala que é razoavelmente silenciosa, mas a minha sala, por exemplo, está sempre com a janela aberta, entra som, tem um pouco de som ambiental, entra som da rua, e eles estão descrevendo o zumbido como é na casa deles e sentindo o zumbido na minha sala dessa mesma maneira. E aqueles que aceitam fazer o exame da medida do zumbido na cabina, vocês sabem que a cabina é bem silenciosa, então da minha sala até a sala da fonoaudióloga com a cabina, tem o quê? Uns 30 metros aqui de distância, andando de um ambiente para o outro. Às vezes eles chegam na sala com isolamento acústico e é na hora que eles falam que o zumbido melhorou, né? Então, diminuir de intensidade parcialmente, e já teve paciente que realmente sumiu o zumbido antes de fazer qualquer exame, e que eles nunca tinham reparado isso nas suas respectivas casas. Então ainda tem uns mistérios bem intrigantes para a gente tentar desvendar aí, né? O que tem a ver nesses casos? Esse paciente que eu te contei também, né, eu pedi esse exame da medida do zumbido, e ele chegou na sala e disse assim: poxa, agora que eu vim até aqui passar com você, medir o zumbido, e ele sumiu, ele não está aqui. Então nós pedimos para que ele aguardasse um pouquinho na sala de espera, uma meia hora, 40 minutos, e a fonoaudióloga foi de novo medir. Aí encontrou um zumbidinho, mas era um zumbido ainda assim baixo. É isso aí. Então, tem alguns pacientes que brincam, né, que a nossa cabina é santa, tem gente que quer levar uma dessas para casa, a gente brinca que vai alugar um espacinho aqui, etc. Então, realmente, isso não é comum, a gente só começou a ver isso e prestar atenção a partir do momento que a gente começou a trabalhar o otorrino do lado do fonoaudiólogo e ter esse intercâmbio de informação o tempo inteiro, que é diferente de quando você atende um paciente e manda para fazer o exame em algum lugar que você não conhece ou em alguma outra estrutura física, e você só vai receber o exame pronto sem saber se aconteceu alguma dessas curiosidades no meio do caminho, né? Se tem possíveis explicações para esses zumbidos que melhoram no silêncio? Nós temos teorias, né? Eu acho que isso ainda deve ser, como é raro, a gente precisa estudar um pouco mais, né? Tem, do ponto de vista hipersensibilidade, talvez
esses pacientes eles sejam um pouco mais sensíveis a som. Então não precisa ser um som muito alto, mas só o som do ambiente meio que sobrecarrega o ouvido dele, a via auditiva dele, e ele passa a ficar com o sistema acelerado, com aquele somzinho básico. Então fica acelerado, quando ele entra no silêncio, ele tem aquele descanso e o zumbido dá uma melhoradinha. Isso, então assim, se eu estou entendendo, assim como as pessoas podem ser sensíveis aos sons ambientais, como a gente fala, né, na hiperacusia, então aguenta menos carga de estimulação, menos entrada, o zumbido também pode reagir dessa maneira, né? Porque a gente tem que lembrar que o zumbido da parte do ouvido até chegar no cérebro, ele faz exatamente o mesmo caminho que os sons de fora fazem, né? Assim como o som das nossas vozes aqui está chegando nos seus ouvidos pela parte de fora e fazendo uma série de estações até chegar no cérebro, onde você consegue entender o que as nossas vozes estão de fato falando para vocês, né? Então essa sensibilidade é uma das possíveis explicações. Então, o ouvido e seus mistérios, a gente ainda tem muita coisa para entender. Por falar em entender, mas sim, alguma teoria aí, alguma possível explicação para essa melhora do zumbido no silêncio? Existem algumas teorias, Dani. Então, a primeira é você imaginar uma via, uma estrada, todos os carros, todas as pistas andando na mesma velocidade. Aquilo vai super bem. Só que se acontecer alguma coisa no meio do caminho em uma dessas vias, os carros vão ter que desviar, eles vão ter que ultrapassar e vira aquela confusão. Essa confusão pode ser que seja a resposta para essa pergunta, né? Para o fato do paciente melhorar com o silêncio, né? Então, de repente, havia uma confusão ali, quando tinha som e zumbido. Na hora que eu tiro o som, fica uma coisa mais tranquila e aí a gente acaba, de repente, melhorando no zumbido. Sim, com certeza. Quer dizer, se você está falando de estradas e carros, se tem um congestionamento, tem alguma bagunça, quanto menos carro tiver na estrada, vai ser melhor para esses poucos fluírem. Coloca muito carro, vai dar um congestionamento, uma bagunça, né? Um congestionamento auditivo, vamos dizer assim. Né? Então, por isso seria essa possibilidade do zumbido, que seria um carro único, ficar melhor quando não tem outros carros nessa mesma estrada. É isso? É isso. Então, beleza. Na verdade, é isso que a gente precisa, né? Tá elucubrando, embora a gente ainda não esteja aqui, né, para explicar todas as coisas, mas sim para a gente prestar atenção nos detalhes e poder, pelo menos, suspeitar do porquê as coisas acontecem e como os pacientes são diferentes entre si. Tem um outro ponto também que vale a pena a gente até colocar aqui. Talvez esses pacientes que melhoram os seus zumbidos no silêncio sejam um pouco mais sensíveis do que os outros, né? Então, é diferente daquele que precisa daquele som super forte para piorar do zumbido. Não, esse talvez até um som básico, aquele som ambiental, já seja suficiente para deixar o ouvido dele mais agitado. Também entra no silêncio, o ouvido sossega e aí o zumbido melhora. É outra coisa para se pensar. Com certeza, muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente não sabe ainda resolver todos os mistérios do zumbido, nós somos apaixonadas por isso, mas ainda tem muita coisa para ser desvendada, né? Com certeza. E a outra coisa rara que eu queria discutir é zumbido que melhora depois da audiometria. Então, a gente falou do zumbido que melhora depois do silêncio, quer dizer, antes de fazer o exame. Mas, às vezes, a pessoa chega na cabina, fecha aquela porta, fica no ambiente silencioso, coloca aquele fone e tá silêncio, silêncio, silêncio. O zumbido está igualzinho, só que daí ela faz a audiometria. Então, a audiometria é um exame que só dá para você sons baixinhos. São vários tipos, mas tudo baixinho. E a segunda fase é medir os zumbidos. E daí o que acontece? O zumbido às vezes desaparece por causa daqueles sons baixinhos da audiometria, sendo que antes, no silêncio que precedeu antes, ele estava normal. Né? Então essa é outra coisa que a gente está tendo, essa riqueza, né, de poder observar
aqui junto com os nossos fonoaudiólogos. E um dos casos que mais me chamou a atenção, eu vou mostrar aqui para vocês, é o caso do seu José. É um senhor que chegou pra gente com 30 anos de zumbido na cabeça e o ouvido direito dele era praticamente surdo já há 30 anos. E no outro ouvido, que era melhor, ele usava aparelho de audição. Porque como era só um funcionando, usava aparelho de audição nesse, e esse aqui praticamente anulado, o entendimento dele era 0 para palavras. Então ele foi um exemplo. Imagina que a gente ia, né, pensar que 30 anos de zumbido, todo dia, pudesse se render, né, aos sonzinhos da audiometria. Né? Então para a gente foi uma surpresa. Ele ficou 1 minuto sem zumbido e depois ele voltou a ter o zumbido regularmente e nós reproduzimos isso 2 ou 3 vezes, ou seja, ele pareceu para a gente, apesar dos 30 anos de zumbido, um excelente candidato a melhorar do zumbido, não da audição infelizmente, do zumbido, com uma pequena dose de som baixo, porém constante, naquele ouvido ruim. E assim foi feito. Né? Então as raridades acabam dando pistas para a gente do que pode estar acontecendo ali na via auditiva. Então na época eu acabei interpretando como se fosse uma privação, né? Um tempo enorme sem aquele cérebro receber som, que baixa dose para ele, né? Quer dizer que ele tem uma perda de audição, então baixa dose para ele é alto para a gente, mas que pudesse ter reativado alguma coisa nesse cérebro, né, e dado essa melhora temporária, né? Então olha aqui a audiometria dele, né, que a gente já acabou discutindo. Com isso daqui, que a gente vai mostrar na tela para vocês, seria pouquíssimo provável de esperar que ele tivesse essa melhora do zumbido. Então, no fim, a gente vai seguindo, tentando ver o que essas informações vão montando nos quebra-cabeças. Né? Só fala a favor do quanto o ouvido precisa de som, né? Então, as pessoas que estão aí do outro lado, quem tiver uma perda auditiva, sempre dá uma olhadinha, quanto antes você for tratar, melhor, porque olha aí. É isso aí, a gente sempre fala, com certeza, a gente sempre fala que zumbido é consequência de perda de audição. Então hoje a gente está vendo só uma pontinha desse assunto, que é o que faz parte dos casos interessantes, mas isso está tudo inserido num contexto enorme realmente da relação do zumbido com a privação, quer dizer, com a diminuição da entrada dos sons nos nossos ouvidos e no nosso cérebro. Não é isso, Marcinha? Então, jejum, né? O ouvido está em jejum, a gente fala que né? Se alimenta de som, está em jejum, tem que dar um pouquinho de som. Então é isso aí, a gente quis mostrar para vocês que existem tipos diferentes de sensibilidade. Há sons, lembra, alto, ambiental e ao silêncio, e que assim como a pessoa pode gostar mais ou menos de um desses determinados estágios, o zumbido pode reagir de maneira diferente também. Não é isso? Quer fechar aí com uma chave de ouro, Marcinha? Sempre, não fique achando que você está sozinho, né? Sempre pode ter alguém que tem a mesma coisa que você tem, não custa nada dar uma olhadinha. Excelente. Então, para fechar, deixa aí para o pessoal os seus telefones de contato, caso alguém queira procurar Marcinha. São Paulo, 11, DDD 11, 3021 5251. Então é isso, gente. Obrigada, Marcinha. Obrigada mais uma vez pela contribuição. Obrigada a vocês por nos assistir. A gente se encontra mês que vem. Até mais. Tchau, tchau.